Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje para contar para vocês de como eu vim parar na Europa, de como eu vim parar na Alemanha. Eu vou contar para vocês tudinho hoje. Já teve gente pedindo aqui no meu canal para explicar isso. Eu acho que também chegou a hora de eu explicar para vocês um pouco, para quem não me conhece, né, para saber da minha história um pouco de como que eu vim parar por aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou mineira. Eu sou do noroeste de Minas, né, da parte mais lá pra cima de Minas. Tanto que a gente tá mais perto de Brasília, nem tanto de Belo Horizonte, né? Mas é isso, eu sou de Minas e eu moro aqui na Alemanha já faz 15 anos. Este ano fez 15 anos. Eu vou contar pra vocês como que aconteceu tudo isso, né? Eu falei pra vocês, eu sou de Minas, minha família toda tá lá em Minas, tem família em Belo Horizonte, tem família em Brasília também, mas só naquela região ali, e pronto, né? Eu fiz minhas anotações aqui pra eu não esquecer nada. Então, gente, a minha história com a Alemanha já começou nos anos 90. Eu nem era nascida ainda nos anos 90. Sou nascida depois, né? Mas assim, no início dos anos 90 eu nem era nascida ainda, né? E então, começou nos anos 90. Meu pai trabalha para uma empresa alemã que estava lá em Minas nessa época. E ele teve a oportunidade no início dos anos 90 de vir aqui para a Alemanha visitar, conhecer a Alemanha. Então, nessa época já ele teve contato aqui com esse país, veio para cá e visitou. Um tempo depois, que foi mais ou menos a época de 2008, mais ou menos, eu não sei exatamente as datas, eu coloquei assim mais ou menos o que eu lembro. Então, época de 2008, ele foi convidado a vir para cá, para a Alemanha, algumas vezes, trabalhar, fazer alguns serviços e voltar para o Brasil. Então, não só ele, outras pessoas, né, que trabalhavam com ele também foram convidadas a vir e eles vieram e trabalhavam um tempo e depois voltavam para o Brasil. Nesse meio tempo a gente ficava com a minha mãe, né, claro, e então ele ia e vinha, né? Então, um tempo depois, que foi mais ou menos no final de 2010, né? Tiveram lá a brilhante ideia de trazer essas pessoas, esses trabalhadores que estavam vindo para cá trabalhar, trazer eles para eles ficarem de vez aqui trabalhando, né? E, claro, tiveram conversas, bolaram lá uma forma de dar certo, né, para trazer essas pessoas e trouxeram essas pessoas, né? Claro que eu não vou entrar muito em detalhes de nada por aqui, só tô contando por cima mesmo, né? Mas foi isso. Então, 2010 a gente já tava se preparando para vir, né? Final de 2010, fazendo o que tinha que fazer, fazendo os documentos e tudo mais. E é isso. Entramos em 2011, preparando para vir. Eu esqueci também da questão que a minha mãe, eu acho que em 2010, ela veio aqui para a Alemanha, ficou algumas semanas, conheceu, gostou, né? Ela veio para conhecer e falar se ela gostou e se ela conseguiria se imaginar morando aqui e a gente em família, né? Tá morando aqui. Então ela veio, ela gostou e voltou e a gente continuou a fazer todo o processo de vir para cá, né? E entramos em 2011, fazendo todo o processo de vir para cá, com documentação também e tal. Então, resumindo, né, eu fui parar aqui porque meus pais vieram para trabalhar, né? Então, eles vieram para trabalhar, os filhos vieram para estudar, então os filhos também tinham direito de vir junto e de estudar. Então, falando por cima, foi isso aí mesmo, né? Então, em 2011, no meio do ano de 2011, a minha vida começou aqui pela Europa, pela Alemanha. Em 2011, eu tinha acabado de fazer 15 anos. Eu tinha acabado de entrar, eu acho que no primeiro ano do ensino médio do Brasil. Então, faltava só mais ou menos 2 anos e meio para eu me formar, né? Mas é isso, assim, com 15 anos, mas se eu não me engano, né? Mas assim, eu tinha 15 anos quando eu cheguei aqui. Foi mais ou menos 2 semanas depois de eu fazer 15 anos. Agora, se eu tava no primeiro ano, não lembro exatamente, mas eu acho que eu tava no primeiro ano, sim. No meio do primeiro ano, né? E então foi isso.
meio de 2011 chegamos aqui. Também tem a questão que no Brasil o ano letivo é do início até o final do ano. Então, no Brasil já estava no meio do ano. E aqui o ano letivo é do meio do ano até o próximo ano, o meio do ano também, né? Então, geralmente assim, de agosto a junho, né? Tem as férias também. Então, eu cheguei aqui praticamente para começar um ano letivo. Eu cheguei em junho, né? Cheguei para começar um ano letivo. Então, o meu começo foi assim, gente. Eles acharam lá uma escola lá perto e, né, de alguma forma decidiram tal turma, tal classe elas vão entrar. E já, tipo, tinha a turma pra gente entrar, só que, claro, a gente não falava alemão. A gente veio sem falar nada de alemão, só contando de 1 a 10, porque meu pai me ensinou quando eu era pequena, mas não falava nada. E então, né, todo mundo falava, vai entrar na escola, vai aprender a falar. Vai entrar na escola, vai aprender a falar. Beleza. Quando a gente chegou, já tinha a turma para entrar, mas decidiram que a gente ia fazer um curso de alemão intensivo primeiro. Beleza, legal, fazer um curso de alemão intensivo. Só que eles fizeram melhor ainda. Eles pegaram uma turma da cidade grande e levaram para nossa cidadezinha, na nossa escola, e colocaram lá uma turma para aprender alemão intensivo dentro daquela escola. Então tinha a gente na época, né, os recém-chegados, adolescentes, e tinha também outros adultos ali daquela cidade que se interessaram na época de fazer o curso e acabaram fazendo o curso com a gente, né? Então a gente ficou ali 9 meses em curso intensivo. Se eu não me engano, ele vai do 0 até o B1, assim, passa a matéria do 0 até o B1, passa a matéria, né, do 0 até o B1, no curso intensivo que teve lá na época, né, que foi 9 meses. Então, né, foi esse curso, teve esse curso lá, antes da gente entrar na turma. Então, praticamente, quando a gente chegou de junho, passou 9 meses estudando, eu deveria, no próximo ano, então, passar de turma, né, ir pra frente, passar de ano, né. E na época, eu não sei exatamente, não lembro mais como que foi isso exatamente, mas eu decidi, na época, não passar de ano, né, voltar àquela turma de novo. Então, se eu estava no 8º, eu entrei aqui, eu acho que no 8º ano daqui. Se eu estava no 8º, no próximo ano eu deveria ir pro 9º, e eu decidi continuar no 8º. Então, eu entrei na turma que tinha acabado de sair do 7º ano, né? Então, foi isso. Talvez fique um pouco confuso, né? Mas foi isso. Então, essa parte foi de como eu cheguei e de como eu comecei minha vida por aqui, comecei a ir pra escola e tudo mais, né? Então, se passou esse 1 ano, mais ou menos ali, né, que eu fiz o curso, fui pra turma, né, decidi não passar de ano, ficar no 8º ano, e aí eu fiz o 8º e o 9º ano, eu acho que o 8º e o 9º ano que eu fiz naquela escola local ali da cidade, né? E assim, o nosso alemão, né, o meu alemão, ele não era lá tão bom. Eu tinha dificuldade de escrever textos, assim, gente, como qualquer pessoa imigrante, nova, que chega num país novo. Você aprende um pouco da língua, vai aprendendo a fazer frases, mas você não sabe ali fluente mesmo, de você fazer textos e muito mais, né? E mesmo assim, eu terminei a escola, né, mesmo assim a gente terminou a escola e pegou o diploma e pronto, né, assim, na região também as pessoas, os professores também, né, tinham esse entendimento de que era tudo novo pra gente, a gente acabou de chegar no país e tudo mais, então assim, digamos que eles não pegaram muito no pé, né, pra ser tudo perfeito, pra ser tudo ótimo, mas assim, deu certo. Então, gente, foi assim que eu vim parar aqui na Alemanha. Eu nunca tive nada a ver com a Alemanha, não tenho antepassados alemães, nem nada, tanto que a gente é de Minas Gerais, do Brasil, mas a gente teve essa oportunidade na vida da gente e por isso acabou dando certo da gente vir pra cá, né? Como eu falei pra vocês, através do trabalho dos meus pais, e eles viram isso também como chance da gente vir pra fora, estudar, ter
um conhecimento, ter uma profissão, ter um estudo, né? Então eles viram essa oportunidade, agarraram essa oportunidade e quiseram vir com a gente, né? Então eu sou filha de imigrantes, no caso, e foi assim que a gente acabou chegando aqui, assim que eu acabei parando aqui na Alemanha. Então, gente, para esse vídeo eu acho que é só isso. Eu vou fazer um vídeo também continuando, depois que eu terminei a escola, continuando a minha carreira nesse resto de tempo aqui pela Alemanha, que ao todo são 15 anos. Eu falei agora só dos 3 primeiros anos, né? Mas vai ser um vídeo separado, então um vídeo por vez. Se eu já tiver postado ele, vai lá dar uma olhada nele também, para você saber um pouco sobre a minha carreira que eu construí aqui na Europa, aqui na Alemanha. Esse vídeo aqui que é sobre a minha vinda pra cá, já tô finalizando ele. Resumi pra vocês aí de como que foi a minha vinda pra cá. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Deixa um comentário também se você mora aqui na Europa, como que você veio, por que que você veio, o que que você fez pra vir. Se você mora no Brasil, mas tem vontade de vir, comenta aqui pra mim também. Tem vontade de vir para fazer o quê? Em qual país? Com qual tipo de documento? Comenta aqui pra mim, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal para vocês receber a notificação de quando eu postar meus vídeos, para vocês me acompanharem aqui pela minha vida na Europa, tanto a Alemanha quanto aqui pela Polônia um pouco também. E é isso, gente. Se inscrevam aqui no meu canal também e até mais!